expressões que envolvem as razões trigonométricas, né? Então a gente vai somar elementos, vai subtrair, vai dividir, vai fazer uma salada com tudo isso aí. Nesse caso a gente tem duas. O que eu sugiro que vocês façam, né, quando vocês forem resolver esse tipo de exercício? A minha situação é que vocês façam cada valor, cada seno, cosseno e tangente de forma separada. E depois vocês insiram na expressão para poder fazer. Tá? Então, eu vou chamar essa expressão aqui de 1 e essa segunda expressão aqui de 2. E eu vou fazer separadamente cada uma delas. Em primeiro lugar, como nós estamos em radianos, eu vou pegar cada uma dessas expressões e vou converter para graus. Então, vou fazer ali, ó, 26π sobre 3, vai ser 26 vezes 180 divididos por 3. Tá? Então, 180 divididos por 3 dá 60, 26 vezes 60. E isso aqui dá igual a 1560. Certo? Como a gente tem um arco que passou da primeira volta, eu já vou fazer isso aqui, ó, com ele. Eu vou pegar 1560 e dividir por 360. Beleza? Aqui vai dar 4, vai dar 1440. E vai sobrar daqui 120, que é a menor determinação positiva do arco. Então, calcular cosseno de 26π sobre 3 é a mesma coisa que calcular cosseno de 120. Depois eu vou escrever isso ali com calma. Aí vamos... Opa, tem mais alguém aí que está entrando, só um pouquinho. Oi, Júlia. Então vamos lá, vou voltar aqui. Então, mesma coisa eu vou fazer com 89π sobre 3, tá? 89π sobre 3, eu vou pegar aqui, ó. 89 vezes 180 divididos por 3. Isso aqui vai ser 89 vezes 60. Isso aqui é igual a 89 vezes 60, vai ser igual a 3.540. Como também passou de 360, eu vou dividir, né? Então, 3.540 divididos por 360. Isso aqui vai dar... Deixa eu ver, 7, 8, 7, 21, 8, 9, 10 passa, né? Então vai ser 9 aqui. Então vai ficar 0, 9 vezes 6, 54, foram 5, 27 com 5, 32. Então a gente vai ter aqui 300. Certo? Então vamos lá. Ó. 1. Vamos começar calculando o número 1 ali que eu destaquei. Né? Então, cosseno de 26π sobre 6 é o cosseno de 1560, que é igual ao cosseno de 120. Bom, temos que lembrar aqui dos quadrantes. Né? Esse 120 está no segundo quadrante. O cosseno no segundo quadrante é negativo. Quanto que falta para 180 é 60. Então, isso aqui é o menos cosseno de 60, que a gente sabe da tabela que corresponde a meio. Então, a gente tem que o 1 é igual a menos meio. E aí vamos fazer o 2, que é o cosseno de 89π sobre 3, que é equivalente a eu fazer o cosseno de 3.540, que é a mesma coisa de eu calcular o cosseno
de 300. Aí vamos para o quadrante. 300, quarto quadrante. No quarto quadrante o cosseno é positivo. E quanto que falta para 360? Justamente o 60 graus. Então isso aqui vai ser igual a meio positivo. E ele pede para a gente somar essas duas expressões. Então vou pegar a primeira expressão aqui, que é menos meio, mais. Da onde que vem esse mais? Esse mais vem daqui, ó, da expressão que ele está pedindo. Então mais meio. Isso aqui resulta em 0, que é a letra B. Então esse exercício é a letra B. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Lembram, né, dos quadrantes, redução ao primeiro quadrante, quanto falta para 180, quanto passou de 180, quanto falta para 360. A gente tem que já estar com isso meio claro assim para poder resolver esse tipo de exercício. A Alanis falou que está tudo suave. Tudo suave? Então beleza. Então vamos lá, vamos para o próximo. Vamos calcular aqui o 13. O 13 também é tranquilinho. Aí, ó, vamos fazer assim, deixa eu aumentar essa grade. Beleza, pessoal. Então vamos lá, seno de 1200. Bom, seno de 1200. Como passou da primeira volta, o que eu vou ter que fazer com esse 1200? Dividir, né, por 360. Então, o que a gente vai fazer aqui? Lembre que quando a gente divide por 360, a gente está achando a menor determinação positiva do ângulo. Ou seja, né, nós estamos achando o arco côngruo a 1200, que está na primeira volta no sentido positivo. Tá? Então, a gente vai dar, aqui vai dar 3, vai dar 1080. E vai sobrar 120. Muito bem, então você calcular o seno de 1200 é equivalente a você calcular o seno de 120. Vamos lá para o quadrante, tá? Seno, esse cara aqui está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo. Quanto que falta para 180? 60. Seno de 60. E seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Aí note que as respostas que você tem, as alternativas que você tem, nenhuma tem raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai ter que analisar cada uma delas, ver que resultado que vai dar e ver qual que vai ter o resultado igual com esse que a gente achou. Então se vocês lembrarem da tabela, o único resultado aqui que confere com raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30. Então da tabela o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é meio, menos seno de 60 é menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30 é menos meio. E cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então o único que bate aqui é a letra C. Certo? Tranquilo, pessoal? Então tá, vamos lá. Então vamos pegar aqui o 14 agora. Vamos pegar aqui o 14, vamos botar ele aqui. Então vamos lá. Cosseno de 5.240. A gente já sabe que a gente vai ter que pegar os 5.240 e dividir por 360. Bom, aqui vai dar 1, vai dar 360, vai dar 4, 6 e 1. Vou baixar o 0 aqui. Vai dar 4. Vai dar 1.440. E vai sobrar 200. Então, calcular o cosseno de 5.240 é equivalente a calcular o cosseno de 200.
Bom, 200 está em qual quadrante? Terceiro quadrante. No terceiro quadrante o cosseno é negativo. Quanto que passou de 180? Passou 20 graus. Você vai falar assim, mas eu não sei quanto é que é o cosseno de 20, porque eu preciso daquela tabela trigonométrica. Eu só sei dos arcos notáveis. Mas não precisa você saber esse resultado agora, porque você já enxerga aqui a alternativa, que é a letra C. Ele já não colocou resultado numérico, porque o cosseno de 20, em tese, você não é obrigado a saber, né? Você tem que saber dos arcos notáveis. 30, 45, 60 e dos extremos, que é 0, 90, 180, 270 e 360. E os simétricos a todos esses aí que eu falei. Mas de 20, que não é um arco notável, você não tem que saber. Então você já vê que ali a própria resposta ela já não coloca numericamente, porque sabe que você não é obrigado a saber esse valor. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. A 15, pessoal. Assim, essa 15, eu vou fazer num outro momento ela. Por quê? Porque ela é um exercício que vai demorar para fazer e é um exercício que não é tão importante. Então, essa 15 aqui eu gostaria de fazer em outro momento. Tá? Mas na verdade aqui ele pede para você ver quem é maior e quem é menor entre esses arcos aqui, né? Mas vocês olhando a tabela trigonométrica, vocês conseguem fazer com facilidade. É que o estudo que eu vou fazer aqui é sem olhar para a tabela trigonométrica, então dá um pouco de trabalho. E não é um exercício assim que eu acho, meu Deus, é super importante, que eu cobraria numa avaliação, por exemplo. Então nesse momento eu não vou fazer ele, vou fazer alguns que eu julgo que seja mais importante. Que é esse aqui, por exemplo. Olha só que lindo esse exercício. Vou pegar ele aqui. Vou copiar essa outra parte aqui. Então vamos lá. Esse aqui é um exercício da URGS. E ele quer saber quanto que vale OA vezes OB. OA vezes OB. Quem que é OA, quem que é OB? OA é o segmentinho que está aqui na circunferência, que sai daqui, do centro até o B, e OB esse aqui, e OB esse aqui, OB, OA, OB, OA, OB, OA. Bom, como é que a gente faz esse exercício, né? Porque ele não está falando nem de seno nem de cosseno. Como é que a gente consegue pensar nesse exercício? Da seguinte forma. Primeiro, se você observa aqui que o alfa, que ele está dizendo que é um arco de 120 graus, então é esse arco aqui, 120 graus. Está aqui, que eu estou destacando ele. Tá? Note que o segmento OB, que é esse que eu vou destacar aqui em vermelho, tá vendo esse segmento em vermelho? Ele está no eixo Y. E quando eu faço esse processo de pegar a extremidade da circunferência e fazer o rebatimento dela no eixo Y, na verdade eu estou achando o que desse ângulo? A gente sabe que quem está relacionado com o eixo Y é o seno. Então esse tamanho desse segmento aqui é justamente quem? O seno de 120. Então o seno de 120 é justamente o segmento OB. Tá? Muito bem. Agora, o OA, você pode notar agora que ele está, que eu estou destacando aqui em verde, que eu vou colocar em verde, ele está no eixo X. E quem está relacionado com o eixo X é o cosseno. Então, o OA é o cosseno de algum arco que está no quarto quadrante, que é esse arco aqui, que eu não sei quanto é que vale, mas eu sei que ele é simétrico ao 120. Então, como é que eu acho esse arco ali, né? Vamos pensar nas simetrias, né? Que a gente estudou. Então, aqui a gente sabe que é alfa no primeiro quadrante. No segundo quadrante é quanto? 180 menos alfa. Aqui no terceiro quadrante, 180 mais alfa. E aqui, 360 menos alfa. Certo? Então, eu preciso achar o alfa.
Achar o alfa, que é o arco que está no primeiro quadrante, é você fazer a redução ao primeiro quadrante. Então, basta eu pensar aqui, ó, como eu tenho 120, eu posso pensar assim, quanto que falta para 180? 60 graus. Então, o simétrico dele aqui, ó, do 120, nesse quadrante aqui, ó, é 60 graus. E se o alfa é 60, eu tenho que esse arco aqui que está no quarto quadrante, que é 360 menos alfa, então 360 menos 60, vai ser igual a 300 graus. Então esse arco aqui é 300 graus. E esse segmento em verde, que é o OA, é justamente quem? Como ele está no eixo X, então eixo X diz respeito ao cosseno. Então vai ser o cosseno de 300. Esse aqui vai ser quem? O OA. Beleza? Tranquilo até aí? Muito bem, então ele quer que você faça o seno de 120 multiplicado pelo cosseno de 300, que é OB vezes OA, ou OA vezes OB, né? A ordem do fator não altera o produto. Então, vamos calcular aqui. Vamos começar calculando o OA, tá? Vou fazer em verde ele. Eu fiz tudo em verde, vamos fazer em verde. Vamos calcular aqui o OA. O OA é igual a quem? Ao cosseno de 300. Bom, 300 está em qual quadrante? Quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é positivo e a gente tem que pensar quanto que falta para 360. Falta 60. Então, o cosseno de 60 a gente sabe da tabela que é meio. E o outro que eu vou fazer em vermelho, que é o OB, é igual a seno de 120. Ó, seno segundo quadrante. Seno no segundo quadrante é positivo. E a gente tem que pensar quanto que falta para 180. Quanto que falta para 180? 60. Então, isso aqui é seno de 60, que a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar esses dois valores, né? Porque o que ele está pedindo aqui é o produto desses dois valores. Então, a gente vai fazer meio multiplicado por raiz de 3 sobre 2. Então, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 e 2 vezes 2 dá 4. Então, alternativa letra E. Certo? Alguma dúvida nesse exercício? Tranquilo? Aparentemente está suave, professor. Beleza. Então vamos continuar. Vamos começar com o 17. O 17 aqui, ele começa talvez a uma complicada de leves, porque daí a gente tem umas expressões com fração e acaba dificultando um pouquinho o trabalho. Então eu vou colocar aqui a A e a B para a gente começar a discutir, né? E fazer, mas assim, ó, aquela história, quando a gente trabalha com expressões, né? O que é importante a gente fazer? A gente fazer os elementos separados, né? Então vamos fazer o seguinte. Vou fazer aqui, ó. Então olha só, vou começar pela letra A. Então eu vou chamar esse seno de 9π sobre 4 de 1 e vou chamar esse seno aqui, ó, de 9π sobre 2 de 2. A gente vai resolver ele separadamente. Primeiro passo é converter o que está em radianos para graus. Então vou fazer ali, ó, 9 vezes 180 divididos por 4. Então vai ser 9 vezes 45. Isso é igual a 405. Como passou da primeira volta, eu já vou pegar esse arco e dividir por 360. Então 405 divididos por 360. Então note que eu vou ter aqui, ó, uma volta
360, vai sobrar 45 graus, certo? E o outro, que é 9π sobre 2, vamos colocar aqui, ó. 9π sobre 2, então vai ficar 9 vezes 90, que é igual a 810. Vou fazer a mesma coisa com 810. Eu vou pegar 810 e dividir por 360. Então aqui vão dar 2 voltas, vai dar 720 e vai sobrar 90. Muito bem, então vamos lá para a resolução da letra A, né? Então na letra A, vamos começar calculando o 1. O 1 é o seno de 9π sobre 4, que a gente chegou na menor determinação positiva dele, que é 45. Então, o 1 ali para a gente vai ser o seno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2, certo? E o 2, a gente sabe que é o seno de 90. Esse aqui a gente estudou lá, né? Seno de 90 dá 1, tá? Dá exatamente 1. E aí a gente vai fazer continha, vamos colocar lá, né? Aí vai ficar assim, ó, 2 vezes seno de 9π sobre 4, que dá raiz de 2 sobre 2, menos o seno de 9π sobre 2, que é 1. Então, note que o 2 com 2 aqui eu posso simplificar. E o resultado disso fica raiz de 2 menos 1. Então, essa aqui é a minha resposta. Fica assim mesmo, tá? A resposta. Beleza? Então, olha só, vamos lá. Se perguntar alguma coisa, Bartô? Não, falei que tá tranquilo. Ah, então beleza. Então, a B ela dá um pouquinho mais de trabalho, só que a gente já fez algumas coisas que vão ajudar, né? Porque o 9π sobre 4 a gente já fez ali na primeira, né? Então a gente não precisa se preocupar. O 9π sobre 4 a gente já sabe que é a menor determinação positiva dele é 45. E do 9π sobre 2 a gente sabe que é 90. Tá? Então já vamos guardar aqui, ó. 9π sobre 4, né, que corresponde a 45. E 9π sobre 2, que a gente sabe que é 90. Tá? E quem que a gente precisa analisar ali? O 17π sobre 4. Né? Então 17 vezes 180 sobre 4. Isso aqui vai ser igual a 17 vezes 45. Então, isso aqui vai ser igual. 17 vezes 45 vai dar 765. Como passou da primeira volta, o que a gente tem que fazer? Pega o 765 e divide por 360. Tá? Então aqui vai ficar 2, vai ficar 720 e vai sobrar 45. Então a gente agora substitui, né? Como eu falei, como que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer um por um. Então eu vou chamar esse cara aqui, ó, de 1, esse segundo aqui, ó, de 2, esse aqui de 3 e esse aqui, ó, de 4. E vamos fazer separadamente, tá? Então o primeiro, o que é? É o cosseno de 9π sobre 4, que a gente sabe que é a mesma coisa que calcular o cosseno de 45. Isso dá raiz de 2 sobre 2. Beleza? O 2 é o seno de 9π sobre 2, que a gente já sabe que é seno de 90, que é igual a 1. Aí o 3, a gente sabe que é
Ó, o 45 aqui, ó, a gente já sabe quem é a menor determinação positiva dele. Então, calcular cosseno de 17π sobre 4 é calcular o cosseno de 45, que a gente também já sabe que é raiz de 2 sobre 2. E o 4 também é calcular o seno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então vamos substituir na expressão. Vai ficar assim, ó. Primeiro, aqui o número 1 vai ficar raiz de 2 sobre 2. Menos 1, como eu vou subtrair frações com denominadores diferentes, em vez de escrever 1, eu vou escrever assim, ó, 2 sobre 2. Tá? 2 divididos por 2, você não vai concordar comigo que é 1, mas por que eu estou escrevendo 2 sobre 2? Porque aqui eu vou ter frações com o mesmo denominador, porque a gente vai precisar. Tá? Sobre, ali aqui embaixo vai ficar raiz de 2 sobre 2, menos o 3, raiz de 2 sobre 2. Ah, da onde que veio esse 3 aí, professor? Aqui, ó, da expressão. Tá? Ó, o 3 aqui, ó, multiplicando. E aqui é mais, né? Mais 3 vezes raiz de 2 sobre 2. Então tá, vamos fazer as continhas aqui, ó. Como é que eu faço subtração com frações de mesmo denominador? A gente repete o denominador e opera com os numeradores. Raiz de 2 menos 2 vai continuar assim, ó. Raiz de 2 menos 2, não tem o que fazer. Sobre. Ó, repito o denominador e somo os numeradores. Uma raiz de 2 com 3 raízes de 2 vai ficar 4 raízes de 2. Note que o 4 com 2 você pode simplificar, então vai ficar assim, ó. Raiz de 2 menos 2 sobre 2 divididos por 2 raiz de 2. Vou passar lá para outra página, essa parte aqui. A gente vai continuar a partir daqui. Espera aí, professor. Vou voltar. Professor. Oi. Essa parte em vermelho ali eu não entendi como você fez. Qual parte especificamente? A do essa do 17 vezes 180. É que assim, ó, eu tenho que converter isso aqui em graus, tá? Esse 17π sobre 4. Uhum. Então, no lugar do π, eu coloquei 180. Aí fiz 180 divididos por 4, que dá 45. 17 vezes 45, 765. Como ele é um arco que passou da primeira volta, eu peguei ele e dividi por 360, para achar a menor determinação positiva. E achei que é 45. Então, calcular cosseno de 17π sobre 4 é a mesma coisa que calcular o cosseno de 45. Ah, tá. Obrigada. Certo? Beleza. Uhum. Então, vamos continuar daqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui, dessa parte. Bom, aqui, note que você tem duas frações sendo divididas. A de baixo, a fração de baixo, o denominador dela é 1. Como é que se divide duas frações? Bom, a divisão de duas frações a gente faz assim, né? A gente vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Quem que é o inverso da segunda? 1 sobre 2 raiz de 2. Como é que vai ficar isso? Quando você multiplicar a expressão de cima por 1, vai permanecer a expressão de cima. Raiz de 2 menos 2. E embaixo, olha como é que vai ficar. 4 raiz de 2. Beleza. Ainda não está... Se você olhar para a tua resposta, isso aí não vai estar na resposta final. Quando a gente estava ainda indo para as aulas, eu expliquei para vocês uma coisa chamada racionalização de denominadores na sala. O que era essa racionalização de denominadores? Era você pegar uma fração e eliminar a raiz que tem no denominador. E aí, o que a gente fazia para eliminar
essa raiz? Bom, a gente pegava essa raiz aqui quadrada, no caso raiz de 2, e a gente fazia assim, ó, a gente multiplicava ela no denominador e no numerador. A gente fez isso acho que em 2 exercícios em sala, não sei se vocês se lembram disso, né? Mas o objetivo da racionalização é você eliminar essa raiz do denominador. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Aqui eu vou ter que aplicar a distributiva, tá? Porque é toda essa expressão multiplicada por raiz de 2. Então vou aplicar a distributiva. Então aqui vai ficar assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 4. E 2 vezes raiz de 2 vai ficar 2 raiz de 2. Sobre. Ali vai ficar 4 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó. Raiz de 4, 2. Menos 2 vezes a raiz de 2 sobre... Nota que raiz de 4 é 2. 4 vezes 2 vai dar 8. Beleza? Como esse aqui a gente tem uma subtração, né? Aí você vai dizer assim, posso simplificar o 8 com 2? Tipo, simplificar esse 8 com esse 2? Não pode só simplificar por esse 2, porque como você tem essa subtração aqui, ó, ou você simplifica com esse 2 e com esse 2 junto, ou você não pode simplificar, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplificar todos os elementos por 2. Quando a gente simplificar por 2, vai ficar aqui 1 mais uma raiz de 2, que é justamente só raiz de 2, e 8 divididos por 2 dá 4. Tá? Mas por que tem que simplificar esse 2 e esse 2? Não dá só para simplificar o primeiro 2? Pelo seguinte, porque você tem que lembrar que essa expressão aqui, ó, é equivalente a isso aqui, ó, 2 sobre 8 menos 2 raiz de 2 sobre 8. Tá? Então tem que simplificar essa expressão e essa expressão. Aí você vai ter o denominador comum 4. Certo? E aí deve ser a nossa resposta que está no gabarito. Alguma dúvida aí? Algum passo? Porque essa aqui é mais trabalhosa. Deixa eu tomar uma água. Estou com minha garganta seca. Professor, pode falar. Lembra que ontem você tinha me explicado, né, porque que não dá para subtrair o 2 com o menos 2. Mas e se ele tivesse, por exemplo, multiplicando, eu poderia multiplicar o 2 por o outro 2? Calma, não entendi a tua pergunta. Eu lembro que você explicou. Eu lembro que a gente fez isso aqui, né? A gente fez assim, alguma coisa parecida com isso. Então eu falei assim, você não pode subtrair, por quê? Ou somar, não lembro qual era a questão, porque aqui não está acompanhado a raiz de 2. É a mesma coisa quando você tem 4 menos 2x. Você não pode dizer que isso aqui é 2x, né? Não pode, porque o 4 aqui não está acompanhado do x. Aí, peraí, como é que é a tua pergunta agora? O que você está propondo de diferente aí? É que ali, ó, você falou que a gente não podia fazer porque é como se estivesse multiplicando a raiz de 2, certo? O 2 aqui no caso, né? Então eu não posso pegar aquele 2 e subtrair com o 2 raiz de 2. Isso. Mas e se ali, por exemplo, em vez de tivesse, no lugar de subtrair, eu estivesse multiplicando, eu poderia multiplicar o 2 por 2? Sim, aí poderia. Aí sim, porque é a mesma coisa, pensa no raiz de 2 como se fosse uma variável x. Se você tem isso aqui, ó, por exemplo, 5 menos 2x, você não tem o que fazer aqui. Você não pode falar que é 3x. Agora, se você tem 5 vezes 2x, você pode dizer que isso aqui é quanto? 10x. Então, a mesma coisa vai funcionar com a raiz. Se você tivesse assim, ó, 2 vezes a raiz de 2, né? O que você poderia dizer aqui? Que isso aqui é 4 raiz de 2. Aí sim, tá? Tá bom, obrigada. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Aí? Não? Então vou continuar. Vou fazer mais uma. Vou fazer mais uma, daí a gente para. Olha que bonita essa aqui da tangente. Vamos fazer essa, né? Tá com uma cara bonita essa aqui. Tem uns números grandão aqui. Ó, mesma coisa. O que eu vou fazer primeiro?
converter tudo que está em radiano para grau. Então vamos começar lá. Ó. Vamos fazer assim: 13 vezes 180 divididos por 4. Aí vai ficar 13 vezes 45. E 13 vezes 45 dá 585. Passou da primeira volta, certo? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar o 585 e dividir por 360. Vai dar uma volta e vai sobrar 225. Certo? Vamos lá, 41π sobre 4. Vamos lá, 41 vezes 180 divididos por 4. Vai ficar 41 vezes 45. E 41 vezes 45 dá 1845. Passou da primeira volta. Então vou pegar o 1845 e dividir por 360. Isso aqui, se eu não me engano, vai dar 5. 5 vezes 360 dá 1800. Então a gente vai ter aqui como resultado o 45. Beleza? Então vamos marcar aqui os ângulos que a gente achou, tá? Então a gente achou primeiro o 225, depois eu vou apagar ali, tá? 225 e o outro 45. Que são as menores determinações positivas dos arcos, tá? E aí o 25π sobre 3. Então 25π, que é 180, divididos por 3. Então vai ficar 25 vezes 60, né? 180 divididos por 3 é 60. 25 vezes 60 dá 1500. O que eu vou fazer com esse 1500? Vou dividir por 360. Professor? Pode falar. A Rayane falou que o Enoch não pode vir aula hoje e pediu para avisar que depois ele te informa o motivo. Quem? O Imof. Ah, não. Beleza. Tá bom. Fechou. Obrigado, Bartô. Então, aqui vai dar 4. Então, a gente vai ter 1440. E vai resultar em 60. 60. Bom, então são os arcos que a gente tem, né? As menores determinações positivas. Então, vamos começar aqui calculando a tangente de 13π sobre 4. Bom, a tangente de 13π sobre 4 é equivalente a você calcular a tangente de 225. Bom, 225 está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, a tangente é positiva e passou 45 de 180. Então, a gente sabe que o resultado disso vai ser 1. Tangente de 45 é 1. Aí vamos calcular a tangente de 41π sobre 4. Tangente de 41π sobre 4 equivalente a você calcular tangente de 45, que é o segundo ângulo que a gente achou aqui. Então, isso aqui é igual a 1. Beleza? E por último, o cosseno de 25π sobre 3, que é equivalente a você calcular o cosseno de 60. Cosseno de 60 a gente sabe que é meio, 1 sobre 2. Tá?
Então, vamos botar tudo isso na expressão agora. Note que aqui no meio é um menos, tá? Então, vou passar para a próxima página e a gente vai fazer substituições. Então, vai ficar assim, ó. 1 menos 1 divididos por 1 sobre 2. Então, isso aqui, 1 menos 1 dá 0. E 0 divididos por meio, obviamente, dá quanto? 0. Acabou. Dá até para fazer mais um. Vamos fazer aqui. D. Vamos lá. Mesma história. O que a gente vai fazer? Vamos pegar e converter tudo para grau. 8 vezes 180 divididos por 3 vai ficar 8 vezes 60. 8 vezes 60 dá 480. Esse 480 eu vou dividir por 360. Isso aqui vai dar 1. 360 vai sobrar 0, 2 e 1. 120. Vamos colocar aqui o 120. 120. O outro é 5π. Então, 5 vezes 180. 5 vezes 180 dá 900. Então, eu vou pegar 900 e dividir por 180. 180 não, desculpa, 360. Isso aqui vai dar 2, vai dar 720 e vai sobrar aqui 180. Certo? Beleza? E o último, 13π sobre 6. Então, 13 vezes 180 divididos por 6. Então, vai ficar 13 vezes 30. 13 vezes 30 dá 390. Como passou de 360, a gente vai fazer a continha aqui, né? 390 dividido por 360 vai dar 1 e sobra 30 graus. Então, nós temos aqui o 120, o 180 e o 30. Certo? Certo ou não? Beleza. Vamos lá, vamos fazer então aqui as continhas agora. Seno de 8π sobre 3 é equivalente a seno de 120. Vamos calcular o seno de 120. 120 está no segundo quadrante seno é positivo e falta 60 para 180. Então isso aqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Fizemos o primeiro. O outro é cosseno de 180. Não sei se vocês lembram, né? Mas esse aqui é o arco extremo, né, da circunferência. Então, cosseno de 180, o resultado é menos 1. E por fim, a tangente de 13π sobre 6, que é equivalente a você calcular a tangente de 30 da tabela, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, vamos passar para o outro lado lá. Vou pegar toda essa parte aqui e vou passar para o outro lado. Vocês vão entender por quê, só para vocês enxergarem bem isso. Então, vamos colocar lá na expressão. Bom, vamos lá. Então, vai ficar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2
menos, abre parênteses, porque note que o cosseno de 180 é menos 1, então vai ficar menos com menos, tá? Só que em vez de escrever o menos 1, eu já vou escrever menos 2 sobre 2, para ter já os denominadores iguais. Isso aqui sobre a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Então vamos fazer aqui a continha. Ó. Como é que vai ficar? Raiz de 3 sobre 2 mais 2 sobre 2. Tudo isso divididos por raiz de 3 sobre 3. Em cima, como é que vai ficar? Raiz de 3 mais 2 divididos por 2 sobre raiz de 3 sobre 3. Isso aqui vai ser igual. Como é que a gente faz divisão de fração? A gente repete a primeira fração. E multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Como é que vai ficar aqui então? Vai ficar assim, ó, 3 que vai multiplicar. Vamos lá. Raiz de 3 mais 2, entre parênteses, tá? Sobre 2 que multiplica raiz de 3. Temos que racionalizar, né? Porque a gente só tem aqui, nós temos a raiz no denominador. Então vamos pegar essa partezinha aqui, ó, e vamos racionalizar. Bom, vamos ver o que acontece aqui, ó. A gente vai multiplicar por quem? A gente vai multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo, tá? Essa raiz de 3, eu vou multiplicar ela aqui dentro do parênteses, tá? Então, olha só como é que vai ficar. Vai ficar o 3 aqui fora e dentro do parênteses vai ficar como? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E 2 raiz de 3 fica assim. Sobre 2 vezes a raiz de 9. Vamos ver como é que fica. 3 aqui. Raiz de 9 é 3 mais 2 raiz de 3 divididos por 2 vezes 3, né? Porque a raiz de 9 é 3, então aqui fica 6. Quem que eu consigo simplificar aqui, né? Eu consigo simplificar esse 3 com esse 6. Então, simplificando por 3, aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, o meu resultado final vai ficar assim, ó, 3 mais 2 raiz de 3 divididos por 2. Essa é a minha resposta final. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Nesse? Professor, não ficou mesmo o 3 pela raiz de 3? Como é que é, Alanis? Não entendi. Por que que não foi multiplicado aquele 3 que está na frente do parênteses pela raiz de 3? É porque assim, ó, você tem que... Veja o seguinte, ó. Vamos supor que você tem que 4 vezes 5 vezes 7, tá? Quando você vai fazer uma multiplicação entre 3 números, você multiplica esse com esse e o resultado que deu com o terceiro número. Você não faz isso aqui, ó. Por exemplo, vou pegar o 7 e multiplicar por 5 e deu 7 e multiplicar por 4. Não é assim que você faz. Propriedade distributiva você usa quando você tem um mais aqui, ó. Aí você aplica a distributiva. Então você tem que notar que aqui você tem o número 3, você tem raiz de 3 mais 2 vezes o outro número que é a raiz de 3. Então são 3 números sendo multiplicados. Então você vai pegar esse número, multiplicar por esse e o resultado disso você vai multiplicar por 3. Entendeu? Então por isso que a raiz de 3 aqui, ó, você não multiplica por 3. Porque é a mesma coisa se você estivesse fazendo assim. Como que você faz? Pegar um número menor aqui, 2 vezes 3 vezes 5. Você faz 2 vezes 3
dá 6 e 6 vezes 5 dá 30. Você não faz assim 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5 dá 10 e daí diz que isso aqui é 60. Tá errado, né? Então você multiplica os resultados. Foi o que eu fiz aqui, multipliquei a raiz de 3 por esse número e não preciso então multiplicar pelo 3 que está aqui fora, porque eu já fiz a multiplicação por esse número. Entendeu, Alanis? Entendi, sim. Entendeu? Então tá. Mais alguma pergunta? Tudo certo aí? Ninguém tem mais nada para perguntar? Então fechamos, pessoal.